Vai ter Disney. O Goldman Sachs acredita que o dólar pode chegar a 4,40 até o fim do ano. Meu Deus, eu nem lembro a última vez que o dólar bateu 4,40. Tô tão acostumado a R$5. Ó, eles acham que o dólar pode cair ainda mais, principalmente pelos resultados mais otimistas da economia brasileira e pela mudança da nota do Brasil pelo S&P Global Ratings. Então, vamos falar um pouquinho sobre o dólar, o que fazer, porque tá caindo, será que cai mais? Enfim. Vamos lá, o que está acontecendo? O relatório anterior, o Goldman Sachs, ele estimava que o dólar nos próximos 3 meses ia para 4,90, nos próximos 6 meses ia para 4,85 e nos próximos 12 meses ia para 4,80. Porém, acho que a melhor forma de você arruinar a carreira de um analista é tentando prever o dólar. É difícil alguém acertar, ninguém nunca acerta constantemente no longo prazo. E aí agora, no último relatório, o banco revisou, nos próximos 3 meses cai para 4,60, próximos 6 meses cai para 4,40, próximos 12 meses cai para 4,40, continua nesse número incrível. E a última vez que a moeda americana, o dólar, ficou abaixo de 4,50 foi fevereiro de 2020, antes da pandemia. Só para você ter uma noção, no dia que o Lula ganhou as eleições aqui, o dólar estava R$ 5,29 e hoje o dólar está R$ 4,79. Já caiu 9,45. Ou seja, o nosso dinheiro está mais valorizado em relação ao dólar. A gente precisa de menos dinheiro para comprar a mesma quantidade de dólares. Por que o dólar está caindo então? Que raios está acontecendo? Segundo o Goldman Sachs, tem 3 fatores favoráveis para o real e que fizeram o dólar cair, tá? E com expectativa de cair ainda mais. Vamos falar sobre cada um deles para você digerir a informação e saber o que você pode fazer. O primeiro fator é a inflação, o IPCA de maio. Foi a menor inflação mensal desde setembro de 2022. Foi 0,23%. Então, se a gente for ver, olha aqui, ó, em junho de 2022 estava quase 1% aqui no mês, outubro de 22, quase 1%, fevereiro de 2023, quase 1%, depois foi caindo, né? Taxa muito alta. Nos últimos 12 meses, o IPCA ele foi de 3,94% contra uma previsão do mercado de 4,04%. E só de curiosidade, essa foi a inflação de maio nos países da América Latina. Ó, a Argentina, cara, a Argentina tá sempre aqui, né? 7,8% de inflação na Argentina, Venezuela, grande Venezuela, inflação de 7,6%, Bolívia 0,57%, Colômbia 0,43%, Brasil 0,38%, Peru 0,31%, Chile 0,1%, e aí você tem até o Uruguai que foi negativa a inflação. Então, primeira coisa é a inflação. Como a inflação foi muito baixa, você tem um impacto no dólar. Segunda coisa foi o PIB. O Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, cresceu 1,9% no primeiro trimestre desse ano. O resultado ele foi impulsionado pelo agro, como quase sempre, o agro acaba sustentando o Brasil de várias formas, né? O agro teve uma alta de 21,6%. Foi a maior alta para o setor desde o 4º trimestre de 1996. Então, em percentual, trimestre contra trimestre, tá? Imediatamente o trimestre anterior, se eu for pegar, por exemplo, o segundo trimestre de 2020, tinha caído pra caramba o PIB, aí o primeiro trimestre também tinha caído, aí o terceiro trimestre subiu pra caramba. Então veja que se a gente for puxar hoje, né, a gente veio de um 4º trimestre de PIB zerado, basicamente, para um PIB de 1,9% de alta no trimestre, né? Então um crescimento grande. Só que isso aqui é o que já aconteceu. A gente tá falando de futuro. O que o mercado espera? Pela primeira vez, desde 2021, o mercado financeiro projeta uma alta do PIB do Brasil acima de 2%. Então o crescimento do PIB para 2023, segundo o Boletim Focus, é o seguinte: há 4 semanas estava em 1,20% de crescimento, há uma semana estava 1,84% de crescimento e hoje 2,14% de crescimento. Caraca, estamos até confiantes, quem sabe? Terceiro ponto é o diferencial da taxa real. Hoje o Brasil tem o maior juro real do mundo. Foi a primeira vez desde março de 2022 que o Fed não subiu a taxa de juros nos Estados Unidos, depois de 10 aumentos. Olha só, juros nos Estados Unidos 5,25%, juro nominal no Brasil 13,75%. Juro real nos Estados Unidos 1,22%, juro real no Brasil 9,44%. E aí eu te pergunto, o que você prefere? Ganhar 1,22% nos Estados Unidos ou 9,44% no Brasil? O Brasil tem o rating de BB-, os Estados Unidos tem o rating de AA+. Então ele é mais seguro, os Estados Unidos, por isso que ele paga menos. Só que aí você vai olhando para outros lugares, tipo a Suíça, AAA, taxa de juros menos 0,68. Pega a Índia, BBB-, 2,16. Então você tem que avaliar o risco em relação ao prêmio que você tem disponível. E o que o Goldman Sachs disse? Que enquanto o pano de fundo doméstico
permanecer favorável e as taxas de juros se mantiverem elevadas, a gente acredita que o real pode ter retornos positivos nos próximos meses. Qual que é a lógica? Estados Unidos, 1,22, Brasil, 9,44. Então, respondendo a pergunta, desconsiderando o risco, o Brasil está com um juro real muito maior. Um juro maior tem mais atração pelos investimentos no Brasil. Se tem mais atração, tem mais dólares entrando no Brasil. Se tem mais dólares entrando, tem maior oferta da moeda. Então, tem uma grande valorização do nosso câmbio. Todo mundo quer comprar real, o real vai ficando mais caro, você vai precisando cada vez mais dólares para comprar a mesma quantidade de real. O que aconteceu com a Bolsa, por exemplo? O fluxo de gringo para a nossa Bolsa, considerando os 11 pregões de cada mês, foi o seguinte, junho, mais 7,68 bi, então entrou mais 7,68 bi, abril, mais 4,42, janeiro entrou mais 3,41 bi e a gente vê uma grana entrando, tá? Nos últimos 11 pregões, a gente tem grana entrando no fluxo forte. O CDI foi 13,5%. O Ibovespa nos últimos 12 meses foi 18,91%. O IVVB, o S&P, ele foi de mais 9,77% nos últimos 12 meses. E como eu não tenho bola de cristal, eu prefiro me expor a classe de ativos diferentes e ter uma carteira diversificada. Se você quer começar a investir com segurança, montar uma carteira de investimentos que vai te proporcionar uma renda mensal no futuro e se aprofundar mais em ações, fundos imobiliários, renda fixa, ativos internacionais, eu tenho um convite para você. Você pode fazer agora a sua pré-matrícula para a mentoria do 1 milhão e aprender como encontrar as melhores oportunidades do mercado para finalmente atingir a sua liberdade financeira no tempo. Se fizer sentido para você, o link está lá na descrição. Nos últimos 12 meses, a minha carteira subiu 29,93%. Fazendo o quê? Exatamente o que eu ensino para vocês, diversificando e rebalanceando. Então, quando, por exemplo, o dólar diminui, a minha parcela de dólar na carteira diminui. O que eu faço? Eu tiro de outro lugar que subiu muito, coloco aqui e no passar do tempo eu vou fazendo esse movimento simples, mas que as pessoas complicam pra caramba. Quarto ponto importante aqui para o Goldman Sachs. A agência de classificação de risco Standard & Poor's elevou o rating do Brasil de estável para positivo, o que não acontecia desde 2019, mas manteve o rating soberano, que é a nota de crédito do Brasil, a chance do Brasil conseguir pagar ou não, em BB-. Mas nem tudo são flores. O próprio S&P, ele disse que se nos próximos anos a situação econômica do Brasil piorar, o nosso rating vai voltar a cair. Eles falaram exatamente isso, poderíamos revisar nossa perspectiva para estável nos próximos 2 anos se uma estrutura de política inadequada ou uma implementação inadequada resultar em crescimento econômico limitado, levando a uma maior deterioração fiscal e a um ônus da dívida maior do que o esperado. E aí você tem os indicadores do Brasil, segundo o Goldman Sachs aqui. Por exemplo, quando você pega a dívida em relação ao PIB, de alguma forma a gente tem algo oscilando aqui, mas em tese a nossa dívida deve ficar maior em relação ao PIB do que ela é hoje. Até 2025 a expectativa é 81,8%. Taxa de desemprego deve ficar estável, talvez melhorar um pouquinho, diminuir de 9,3 para 9. O crescimento real do PIB, 1,7% para esse ano, 1,5% para o outro, 1,8% para o outro ano. Então você tem alguns indicadores interessantes aqui, onde não tem um grande crescimento, mas tem um crescimento. O que eu estou fazendo com o meu dinheiro então? É o que eu sempre fiz e acredite se quiser, dá certo. Diversifico porque faz sentido diversificar. Então vamos supor que você tem R$1.000 para investir, você investe tudo no ativo A ou tudo no ativo B. Então você investe R$500 aqui no ativo A, aí ele rende 100%, você vai ter R$1.000, aí ele cai 50%, você tem R$500. Se você tivesse investido tudo no ativo B, R$500, cai 50%, vira R$250, sobe 100%, você tem R$500. Então ambos os ativos tiveram oscilações e o retorno acumulado no período foi de 0%, mas a gente poderia montar uma carteira com ambos os ativos. É o que geralmente acontece no mundo real. Você pode montar uma carteira. No primeiro ano, o ativo A ele se valoriza 100%, passando a valer 1.000. No ativo B, ele passa a valer 250. Então o que você poderia fazer? Esse passo a passo aqui. Poderia botar R$500 em cada coisa aqui. No primeiro ano, o seu ativo A ele vira R$1.000. Os R$500 viraram R$1.000. No primeiro ano, o seu ativo B ele foi de R$500 para R$250. Quanto que você tem agora? Você tem R$1.250. Aí o que você faz? Você rebalanceia, então você tira do lugar que tem mais, bota no lugar que tem menos, você vai ficar com R$625 em cada um dos lugares. E aí o que acontece? Você tem depois dessa mesma oscilação, o ativo A ele cai 50% e o ativo B ele sobe 100%. Então no total agora você teria R$1.562,50. Ou seja, ao invés de ficar estagnado, você teve um ganho de 56,25
Então é isso, primos. Você nunca vai acertar a mínima ou máxima do dólar. É muito difícil. Eu vi muito analista errando ao longo da minha vida. O seu objetivo ao investir é deitar com a cabeça no travesseiro e dormir bem. Não tem mistério. É aporte, é disciplina, é diversificação, é rebalanceamento, é bons negócios, é dólar, é caixa e é longo prazo. Ponto. Faz isso todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, todas as décadas, como fruto do seu trabalho, e aí admire e contemple o seu patrimônio crescendo e a sua família mais feliz. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau!